Canal Net Futebol. Bom dia. Iremos conversar e falar a respeito sobre a rodada da Série A. Inclusive, a gente vai falar agora sobre a mudança de postura que teve o Botafogo após a demissão de Bruno Lage. Lúcio Flávio, técnico interino, ex-jogador e principalmente fazendo parte da comissão técnica junto com o Joel Carli, comandou a equipe ontem no Maracanã e tendo grande sucesso. Gols de Júnior Santos e Tiquinho Soares, o Botafogo foi muito melhor na partida, tendo as melhores chances, principalmente a defesa do Botafogo sendo bem sólida como foi no início da temporada com o Luiz Castro e até mesmo com o Cláudio Caçapa, e conseguiu a vitória. Uma vitória muito importante que mantém o Botafogo na liderança e principalmente consegue ter aquela distância, aquela gordura de 10 pontos para o segundo colocado, que hoje é o Bragantino. Estava bem nítido que o Botafogo estava tendo mau desempenho por conta do treinador. Em falar em treinador, Fernando Diniz ficou pistola no primeiro tempo após o Fluminense sair perdendo por 2-0. Inclusive, soltou o verbo para cima dos jogadores e principalmente não gostou da atuação da equipe na partida. Inclusive, falou que a equipe não teve foco para enfrentar o Botafogo nesse clássico. O Fluminense consegue não se aproximar muito das primeiras colocações, mas está ali no bolo, principalmente para conseguir uma vaga na Libertadores e até mesmo estando na final da Libertadores contra o Boca no dia 4 de novembro. Então, Fernando Diniz agora se apresenta à seleção brasileira e agora, nessa data FIFA, se dedicará ao Brasil, principalmente nos jogos entre Venezuela e Uruguai, mas em relação ao Fluminense, quando ele voltar, ele precisa ter cautela e fazer o Fluminense jogar como estava antes. Vamos falar agora sobre o Clássico Paulista, onde aconteceu uma virada histórica. Palmeiras e Santos se enfrentaram na Arena Barueri e principalmente o Palmeiras saiu na frente, com Zé Rafael tendo a maioria dos seus titulares após a eliminação contra o Boca na última quinta-feira, nos pênaltis. E aí o Santos precisava desesperadamente da vitória, principalmente para sair da zona do rebaixamento, para ter aquele respiro, e principalmente uma vitória daria confiança aos jogadores e o trabalho enaltecido pelo Marcelo Fernandes. E é isso que aconteceu. Com gols de Rincon e Marcos Leonardo e com destaque principalmente do goleiro João Paulo, o Santos conseguiu sair com a vitória e conseguiu ter esse respiro. Foi um alívio para o elenco e principalmente para o técnico que foi efetivado nos últimos dias, Marcelo Fernandes, que conhece a casa, que conhece os jogadores, conseguiu uma grande vitória. E o Palmeiras, por outro lado, vem sendo muito criticado, principalmente os torcedores, em relação ao como a equipe joga e principalmente a forma que o Abel Ferreira vem colocando a sua equipe. Agora o Abel Ferreira terá mais ou menos mais de 10 dias para recalcular essa equipe para voltar ao Campeonato Brasileiro. Agora a gente vai falar sobre o Clássico Grenal, que tinha muita expectativa, principalmente pelo Inter jogar em casa após a eliminação contra o Fluminense de virada, e o Inter se sobressaiu, mesmo com as críticas que a torcida fez na última semana. O Inter ganha por 3-2, um jogo bem disputado, bem amarrado, com muita violência, mas o Inter conseguiu fazer gol com Éner Valencia, Wanderson e Alan Patrick. Em contrapartida, o Grêmio fez o gol com João Pedro e Luiz Soares. O Inter mostrou que ficou fora, página virada em relação à Libertadores. Agora, em falar no Grêmio, Renato Gaúcho criticou muito a arbitragem e principalmente nem foi para a coletiva após o jogo. Já viajou para o Rio de Janeiro e abandonou o Grêmio. Você vê que o time do Grêmio é um abandono tanto dentro de campo como fora de campo, e nessa data FIFA o Renato Gaúcho terá que mudar a sua rota para fazer o Grêmio voltar principalmente a chegar ali nas primeiras colocações, como o Grêmio estava na segunda colocação, perdendo
a vaga para o Bragantino e agora só caindo em questão de derrotas e principalmente tendo uma série muito negativa no Campeonato Brasileiro. Vamos ver se essa data FIFA será para ajudar principalmente o entrosamento e principalmente ter variações táticas, porque o Renato Gaúcho está deixando muito a desejar como comandante do Grêmio. Vamos falar sobre o outro jogo da rodada da Série A. Atlético Paranaense e Bragantino se enfrentaram e foi 1-1. O Bragantino saiu na frente no primeiro tempo com Eric Ramírez e o Pablo empatou o jogo ainda no primeiro tempo. No segundo tempo foi um massacre do Atlético Paranaense, com mais de 23 chutes a gol. O goleiro do Bragantino, Cleiton, salvando a pátria, mas o Atlético Paranaense não conseguiu sair desse empate. Para o Bragantino foi ótimo porque chegou ali e ficou na segunda colocação com 45 pontos. E automaticamente o Atlético Paranaense, que quer subir na tabela e principalmente tendo a possibilidade de chegar a uma vaga efetiva na Libertadores, conseguiu perder esses 2 pontos que agora vai ter que recuperar após a data FIFA. Então, surpresa, o Bragantino está ali naquela posição de segundo colocado, onde que ninguém esperava, até mesmo pelo fato de Palmeiras e Flamengo ter um orçamento melhor, mas o Bragantino com Pedro Caixinha vem fazendo um bom trabalho. Vamos falar o próximo jogo aí da rodada, Fortaleza e América Mineiro, um jogo eletrizante com muitas viradas. O América Mineiro saiu na frente com o Mastriani de pênalti e no primeiro tempo ainda o Mastriani conseguiu fazer o segundo gol. Fortaleza perdendo no primeiro tempo para o América Mineiro por 2-0. Ninguém esperava e estava como certo que o América Mineiro iria ganhar. Mas o Fortaleza tem uma mente muito brilhante que se chama Juan Pablo Vojvoda. E esse cara tem fazendo muita diferença no Fortaleza. O Fortaleza diminuiu com o Lucero, empatou com o Machuca e virou com o Bruno Pacheco um destaque. Um lateral que está tendo muito destaque nesse Campeonato Brasileiro. E o Vojvoda conseguiu essa virada histórica, fazendo com que o Fortaleza subisse cada degrau para poder tentar chegar nas primeiras colocações para caso consiga uma vaga efetiva na Libertadores. Vamos falar sobre o último jogo da rodada, onde que foi surpreendente o placar. Atlético Mineiro enfrentou o Coritiba na sua Arena MRV, a sua nova casa. Hulk fez 1-0 para o Atlético Mineiro. Aonde todo mundo estava se esperando que o Atlético Mineiro ia conseguir essa virada, como conseguiu as vitórias nos últimos confrontos, mas tinha que combinar com Coritiba. Coritiba com Matheus Bianchi e no final da partida o atacante argelino Slimani viraram o jogo e deram o Coritiba sair da última colocação e empurrar o América Mineiro. Um resultado inesperado, mas pela bola que o Coritiba jogou dentro de campo, é sim merecedor pela vitória, até porque o Filipão vem matando e muito a equipe do Atlético Mineiro, colocando Paulinho nas pontas. O Paulinho não consegue ter esse grande desempenho jogando pelos lados e sem aquele armador, o Pedrinho, teve inúmeras dificuldades porque o Igor Gomes já não faz muito essa função. Então foi um jogo que automaticamente o Coritiba conseguiu pontuar para tentar se livrar da zona do rebaixamento e fora isso, o Atlético Mineiro se surpreendeu. Então, galera, vamos deixar o like, se inscrever no nosso canal, compartilhar para amigos e principalmente deixar o seu comentário. E caso queira, se torne membro a partir de R$ 2,99 e venha fazer parte da nossa família. Muito obrigado a todos, fui, grande abraço para todos vocês.